Uma outra coisa, e aí já mudando um pouco, né, da nossa conversa, nós vivemos um momento delicado na política brasileira. Nós vivemos hoje um momento onde as pessoas não acreditam mais na política, não acreditam mais nos políticos. As pessoas estão assim desesperançosas, mas porque o Brasil, as políticas públicas não funcionam. Sim. E aí, em vez de a gente cobrar isso, né, mudar os políticos, a gente acaba desistindo da política. A Suécia passou por algum momento assim, se você lembra? Não que seja assim, logicamente, de tempos em tempos os políticos são questionados, como em todo lugar, não é? Hoje, por exemplo, um partido nacionalista está crescendo muito, então isso cria um problema no panorama, né, político da Suécia, porque eles estão tomando muito espaço, têm as suas raízes no nazismo, né, então é complicadíssimo isso. Mas assim, da descrença do político, não dessa forma, não. Porque a política é uma atividade comum como qualquer uma outra, sim, né? Sim. Não tem esse grau de importância que tem no Brasil. Não, né? A ideia é que o político ele serve à população, né? Então ele não existe essa questão dele ter uma hierarquia, né? Eu li em algum lugar... Uma regalia. Eu li em algum lugar que na Assembleia, um político no Brasil, ele tem 40 pessoas que o servem diariamente, né? Assim, do motorista até secretário, assistente e tudo. E um político no parlamento... Aqui é mais. Aqui no Rio Grande do Norte, a média é quase 90. Então, e na Suécia tem 2,5 cargos, 2,5 por político. Duas pessoas e meia, né? Que logicamente é uma conta que a gente está fazendo, para cada deputado. Exato, um parlamentar, né? Pois aqui em Natal, nós tínhamos, em 2016, quando estourou os fantasmas da Assembleia Legislativa, nós tínhamos aqui mais de 2.000 cargos comissionados, que são aqueles conchavos que os políticos fazem para, digamos assim, segurar suas bases. O voto aqui é muito ainda uma permuta, né? Troca por dinheiro e por cargo e outras coisas. Mas, já que a gente entrou nessa área, como é que a igreja na Suécia ela enxerga a política, como ela participa? Olha, eu acho que na Suécia um partido que é grande é democrata cristão, existem muitos evangélicos envolvidos nesse partido, mas logicamente existem evangélicos em todos os partidos, né? Então não é visto como... Eu percebo assim, quando alguém vira político no Brasil, todo mundo, o que aconteceu com ele? Só quer fazer isso para ganhar dinheiro, né? Inclusive meu pai trabalhou como vereador e eu tive essa reação várias vezes. Mas um político... Seu pai pastor, missionário, 30 anos no Brasil, voltou para a Suécia. Depois voltou e virou vereador. No sentido de servir a comunidade. De servir a comunidade, sempre foi interessado nas questões sociais, tanto no Brasil, mas quando chegou lá também são outras, né? E ele se candidatou e ele foi durante 2 mandatos, né, líder da oposição ali naquela cidade. E então as pessoas reagiam assim, dessa forma, né? E eu tentava explicar, o objetivo dele é trazer os valores cristãos para dentro, né? O valor da vida pública, né? da vida pública, sendo um país tão secular, né? Que todas as pessoas têm o mesmo valor, aquela coisa, né? Então a gente vê isso, inclusive o vereador ele não recebe um salário. O vereador, né, na Suécia é um trabalho voluntário, gente. Mas tem uma eleição como qualquer outra. Eleição, e é concorrido e tal, né? Qual é a diferença salarial de um deputado para um professor na Suécia? Eu não sei dizer exatamente, eu acho que um deputado talvez ganhe. Talvez 3 vezes mais. Talvez, um deputado 3 vezes mais. Professor. Aqui a gente está na casa talvez dos, 10, 30, 10, 20 vezes mais, dependendo do cargo. Eu estou falando oficialmente, né? E ainda é bem criticado, isso. Né? Ainda tem uma diferença. É bem criticado porque, inclusive, se você já esteve 2 mandatos no parlamento, você tem uma aposentadoria para o resto da vida, né? Então isso ela também tem essas regalias, né? É muito criticado essa parte, né? Mas aconteceu uma outra coisa que a gente conversando aqui, você comentou comigo. Aqui há a questão do político cristão,
né? Nós temos vários deputados cristãos, senadores, etc. Mas sempre há uma, digamos assim, uma rejeição natural para aquelas pessoas que estão entrando agora, porque fala que é um ambiente sujo, você vai sujar. Mas aconteceu algo bem interessante. Um político lá na Suécia foi convidado para ser pastor-presidente de uma igreja. Isso. Aí ele abriu mão, né? Abriu mão do cargo político e sentiu que Deus estava chamando para liderar a igreja, porque a igreja precisava de um líder, né? Uma pessoa com características de liderança, muito mais do que um teólogo, porque há vários pastores naquela igreja, né? E pessoas que já tinham sido pastores. Então, essa parte, ele se rodeou de pessoas com esse conhecimento e está trabalhando agora, a partir de acho que esse ano ele começou. Começou esse ano. Isso é bem interessante. Como os políticos lá são tratados como pessoas normais, inclusive para assumir uma função espiritual, né? Espiritual, digamos assim, muito importante. Passou presidente de uma grande igreja na cidade onde você reside lá.